o Sutra do Broto de Arroz. É um sutra muito interessante porque ele vai falar sobre aquele tema da originação dependente ou surgimento dependente, né? Como as coisas surgem sempre da dependência umas das outras. É um dos sutras Mahayana mais conhecidos, talvez até um dos que mais tem destaque, né? Um dos mais importantes para o estudo. Aqui ele não está inteiro, mas ele tem inteiro, depois a gente pode até estudar o sutra inteiro. E esse sutra, então, ele vai falar muito da relação causal entre as coisas. E como que esse mecanismo da ignorância, que gera a atração e a repulsão na nossa mente, como que ele opera. E como, então, nós podemos nos libertar disso, entendendo essa relação causal, entendendo essa relação da originação dependente, ou surgimento dependente. A gente vê as duas traduções. Tem um pessoal que não gosta da palavra originação, porque eu acho que é um neologismo também, não é muito português isso. Então, nesse sutra ele vai perguntar, né, no trecho que está aqui, que o Shantideva destacou, qual é a relação causal na originação dependente, nessa originação dependente que é interna, que aqui ele está falando da mente, porque tem a originação dependente que é externa, né? Eu planto uma semente, daquela semente nasce algo, que essa semente precisa ser regada, ela precisa de um solo, então há toda uma interdependência aqui, né? As coisas, nada surge sozinho. Mas também os nossos estados mentais também não surgem sozinhos, também é uma rede de interdependência, seja em relação à perturbação ou em relação à virtude. Tudo é um contínuo. A questão é que tipo de contínuo nós estamos alimentando. Quando a gente pensar em interdependência, em elos que se formam, a gente tem que pensar no sentido disso, de um contínuo. A ignorância é uma condição dessa originação dependente na nossa mente interna, né? A vidya, essa ignorância de acharmos que somos um ente separado, de acharmos que temos uma existência essencialmente separada. Lembra do Lambrin-Chimo, que a gente viu isso muito lá no Lambrin-Chimo, quando a gente fala, é claro que estamos separados aqui agora. Num nível de realidade, a separatividade ela é real, mas ela não é essencial. Se a gente for buscar o âmago de tudo isso, qual é a natureza essencial, não há separatividade. Só há, quando a gente fala de fenômenos e do senso de eu, só há uma interdependência. Isso aqui é só uma casca, isso aqui é só a ponta do iceberg. Mas, de fato, há uma interdependência profunda. E a gente tentar sempre, ao longo do nosso dia, da nossa vida, da nossa rotina, principalmente quando a gente medita, pensarmos essa interdependência, realmente. Pensarmos que somos parte desse todo, e que as nossas ações afetam esse todo, nossos pensamentos afetam esse todo, nossa fala afeta esse todo, assim como somos afetados por ele. Então, nós nos pensarmos como parte, nos visualizarmos como parte desse todo, como parte dessa teia. Isso é se pensar vazio de existência inerente. Né? Pensar no vazio dessa forma, porque isso é o vazio de existência inerente, é o vazio de separatividade. Então, a ignorância é uma condição e é algo que condiciona também. Porque da ignorância, do poder de avidya, vem o fator condicionante, vem as tendências condicionantes, que em sânscrito a gente chama de samskara. Né? O Patanjali também trabalha com essa terminologia. Então, os chamados samskaras, que não é só a palavra samskara sozinha, geralmente a gente vê ela sozinha, mas às vezes a gente vê ela completa, composta, que é samskara karma. Nessa condição de ignorância, as nossas ações elas vão ser realizadas a partir dessa perspectiva de separatividade. E por causa dessa perspectiva, a gente vai criar uma série de tendências em nós que vão servir para reforçar esse padrão. Reforçar esse padrão de que nós somos um eu essencialmente separado. Essa ilusão, né? Esse equívoco, melhor dizendo, de que nós somos um eu essencialmente separados, de que nós temos nesse eu a nossa essência individual, nossa personalidade individual. E é identificando as coisas entre o meu e aquilo que ameaça tirar o que é meu. Então, nesse sentido, os samskaras vão operar.
E a partir daí, então, isso é desde tempo sem início, né? Não é numa vida, ninguém nasce uma tábula rasa. Desde tempo sem início, nós nascemos com esses condicionamentos. Então, todo o processo de renascimento, esse processo de várias vidas, de vários nascimentos, ele sempre se dá, ele sempre é moldado por esse poder dos samskaras, que é um poder de condicionamento. Então, como que nós estamos reforçando determinados padrões ao longo de várias vidas? Alguns padrões positivos, outros negativos. Né? A gente pode pensar aqui em termos das sementes que a gente coleta. Que sementes estamos coletando aqui? Pensar nos samskaras como sementes. Né? A escola Yogacara usa muito essa ideia. Então, se não houvesse ignorância, não haveria esse tipo de condicionamento. Né? Essa forma de operação dos samskaras, de samskara karma, ela não aconteceria se não houvesse essa ignorância da separatividade. Mas quando há ignorância, há condicionamento. E devido a esse poder, então, haverá nascimento, envelhecimento, adoecimento e a morte. Tudo isso vem à existência, né? A esse processo bhava, em sânscrito, esse processo do vir à existência, do vir a ser, mas no sentido de uma existência condicionada, uma existência samsárica. E quais são esses 4 aspectos? A ignorância, novamente, a vidya, essa ânsia, que a gente pode traduzir como desejo, né? O desejo, a ânsia por coisas, é porque ânsia me dá uma ideia até mais forte, né, do que desejo, simplesmente, mas aí vai da preferência de cada um. Esse anseio, melhor dizendo, né, mais do que ânsia é mais enjoo, o anseio, né, a ignorância, o anseio, o desejo, a ação, o karma, e a consciência dual, o Vijnana. Então, esses 4 aspectos são os aspectos que operam de forma que propiciam a reunião de todos os outros elos, nessa cadeia de 12 elos de samsara. A gente tem que pensar que esses 12 nidanas são os elos do surgimento dependente no samsara, ou do surgimento dependente de um estado de consciência samsárico, ou de existência samsárica. Porque há outros elos que a gente pode fazer. Por meio das virtudes, aí a gente vai criar outros elos, que aí já vai ser uma outra originação dependente. Vai ser uma originação dependente virtuosa, uma originação dependente de libertação do samsara, uma originação dependente de iluminação. E o que os textos oferecem é isso. Como que a gente cria um outro tipo de interdependência, uma interdependência positiva, uma interdependência que vá realmente contribuir para que a gente flua de forma mais harmônica, exista de forma mais harmônica e consiga, inclusive, ter autonomia sobre esse processo, se libertando do samsara. Esses 4 fatores são essenciais: a ignorância, o desejo, mas o desejo ligado à ignorância. Não é que todo desejo seja ruim. A palavra desejo no budismo é usada de várias formas. É também porque em sânscrito a gente tem várias palavras. Né? A palavra em sânscrito que é usada para apego, raga, às vezes é traduzida como desejo. A palavra trishna, que eu falei de sede, anseio, também é traduzida como desejo. Aí vem o problema da língua aqui. Mas o Tantra também vai falar em desejo. Né? Vai falar no desejo para que todos os seres se libertem. O Mahayana vai falar no desejo. O Tantra vai falar no desejo no sentido de o desejo de união com a sabedoria, e não um desejo por coisas físicas dos sentidos. Então, o desejo no sentido de buscar a bem-aventurança, né? A bem-aventurança de uma existência voltada para o Dharma, para a virtude. A bem-aventurança de Dharmata, da natureza última. Então, tomar cuidado com essa palavra, né? Com essa palavra desejo, que em português a gente tem só ela, às vezes. E desejo que dá para traduzir como aspiração, etc., se quiser usar um sinônimo, né? Mas em sânscrito tem várias palavras. Enfim, mas a ignorância, o desejo pelo samsara, pelas experiências do samsara, que é um desejo ignorante, e as ações. E também pensar em ação no sentido de ação ignorante, né? Esse karma que resulta dessa ignorância.
Porque também o caminho não propõe uma não ação. O caminho ele propõe ações voltadas para o bem-estar de todos os seres. O budismo não vai dizer pare de agir no mundo. Não. Até porque não há como parar de agir no mundo. Mas agir com víria, com uma reta energia. Uma energia que realmente está no caminho reto. Uma reta ação, né? Como um karma yogi faria. E também, de novo, a palavra ação. Né? A gente associa muito a karma, mas tem a palavra charya também, quer dizer, usada como essa ação mais elevada, a ação de um bodhisattva, a conduta de um bodhisattva. Também a gente pode pensar nesse sentido para se contrapor a essa ação samsárica. E consciência. Aí, de novo, a palavra consciência também gera muito problema, porque, ainda mais em português, a gente tem somente consciência, né? Mas consciência aqui é no sentido de uma consciência dual, uma consciência ignorante, uma consciência ignorante do vazio, uma consciência que reifica, que essencializa o eu, que reifica o mundo, que vê as coisas como se elas fossem inerentemente separadas, que só vê a separatividade. Então, esses são os 4 principais pontos que devem ser enfrentados para alguém que quer se libertar do samsara, para alguém que quer se desfazer desses nidanas, buscar um antídoto. E qual que é o antídoto? O antídoto é buscar a sabedoria e o método, né? Praticar as paramitas, basicamente, é curar a ignorância. A ignorância aqui, ela é ao mesmo tempo a raiz, mas ela é a operação, né? Ela é todas essas coisas em operação também. Né? Não é como um vilão que a gente tem que enfrentar, um diabo que a gente tem que enfrentar. Não. Ignorância é a ausência de sabedoria. Né? Não há um mal inerente no budismo, não existe mal na natureza, existe ausência de bem. E essa ausência de bem, ela é um fruto de um modo de ver o mundo que é ignorante, porque não estamos despertos ainda. Se a gente consegue despertar, a gente vê, na verdade, que nós estávamos tendo ações equivocadas, achando que estávamos buscando um bem-estar, mas que não era um bem-estar real. E às vezes ainda causando danos ao outro, achando que isso seria algo bom para nós. Né? Mas não é que haja um mal inerente. O que houve foi uma falta de sabedoria por não percebermos a falta de existência inerente do eu e dos fenômenos, não percebendo então a interdependência.